muitas coisas em nossas vidas vêm nos desanimar, vêm nos fazer parar, vêm interromper a nossa caminhada. E esses dias eu estava estudando um pouquinho sobre os sintomas do estresse. Por que muitas pessoas ficam estressadas? Por que nós ficamos muitas vezes tão estressados? Eu estava descobrindo que o estresse ele traz várias doenças, mas ele tem uns sintomas: taquicardia, tensão muscular, dá dor no estômago, dificuldade de memorização, desânimo. E ele caminha para virar uma doença. Tem um estudo da Universidade do Texas, do coração do Texas, que fala que o estresse é um dos fatores que mais aumenta a probabilidade de aparecer doenças cardiovasculares nas pessoas, em nós. E que o estresse produz hipertensão, insônia, problemas gástricos, queda do sistema imunológico, mas ele traz alguns transtornos mentais: ansiedade, depressão, síndrome do pânico, isso tudo. Eu falei um pouquinho disso aqui na terça-feira, quem teve aí, no Tadel, uns dias atrás. Mas Deus tocou no meu coração para trazer um pouco sobre isso para a igreja também. Eu queria falar nessa noite sobre as pressões que nós, como cristãos, muitas vezes sofremos. Por sermos cristãos, muitas vezes vem pressões, perseguições, e muitas pessoas desistem, se afastam, esquecem aquilo que aprenderam e vão embora. Então eu queria falar um pouco sobre as pressões, sobre os líderes cristãos. Eu trouxe alguns textos que eu vou deixar na tela. Eu queria falar um pouco sobre essas pressões que muitas vezes vêm em nosso coração. Eu também peguei uma pesquisa de um cristão lá em São Paulo, um psiquiatra e um religioso, e ele detectou em 700 igrejas em São Paulo que em torno de 40% dos cristãos estavam passando por algum problema psicológico, cansado, estafa, estresse. E eu, buscando a palavra de Deus, Deus deixou muito claro no meu coração como nós lidamos com isso. Você quer aprender como é que nós lidamos com isso, queridos? Você quer que Deus fale ao seu coração? Em nome de Jesus? Então nós vamos aprender com um homem que tinha todas as probabilidades para desistir. Que ele tinha todos os motivos, talvez, para desistir. Mas ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé até o final. Você sabe de quem que eu estou falando? De quem? Do apóstolo Paulo. E sobre ele nós vamos falar um pouco nessa manhã. Então, como um líder cristão pode se preservar diante de tanta pressão, de perseverar sob grande pressão? Se você quiser abrir sua Bíblia agora, é o texto que nós vamos trabalhar, 2 Coríntios 2, 4. É a linguagem de hoje, viu? 2 Coríntios 2, 4, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: eu escrevi aquela carta, ele se referia à primeira carta, muito preocupado e triste e derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Essa pequena parte da segunda carta aos Coríntios, escrita por Paulo. Nós sabemos que Paulo começa a igreja em Corinto na sua segunda viagem missionária em torno de 54 depois de Cristo. Paulo passa por aquela região e começa um trabalho ali nas sinagogas. Ele começa a pregar naquelas sinagogas. Nessa viagem estava com ele Silas, Timóteo, e ali eles começam um trabalho, começam a evangelizar aquele povo. Eles abrem um espaço para ele nas sinagogas. Mas quando ele começa a falar de Jesus, que nós somos salvos simplesmente pela graça, aquele povo não aceita a mensagem de Paulo. E Paulo começa o ministério ali. Então ele começa uma igreja ali em Corinto. Eles abrem essa igreja. Um irmão ali da sinagoga, um daqueles irmãos ali da liderança da sinagoga, um dos homens ali, dos sacerdotes, dos homens da lei, Áquila, ele se converte, vai junto com Paulo, e ele começa um trabalho extraordinário naquele lugar, igual foi começado nessa igreja há muitos anos. Paulo fica 18 meses ali trabalhando com aqueles irmãos, sem depender um dia do sustento deles. Paulo fazia tendas para se sustentar, para que aquele povo entendesse que ele estava ali por algo muito maior, que ele não queria o dinheiro deles. E durante 18 meses ele faz um trabalho muito consolidado. Você imagina o apóstolo Paulo, com toda aquela unção, fazendo milagres, maravilhas no meio daquele povo. Como aquela igreja deve ter crescido.
E Paulo deixa ali aquela igreja abençoada, preparada, pessoas que ele amou, que ele discipulou, que ele cuidou tanto. E Paulo continua a sua viagem missionária. Mas nós sabemos que daí a alguns anos, aproximadamente uns 3 anos, Paulo recebe uma carta daqueles irmãos, confrontando aquela doutrina que ele havia ensinado ali. E a igreja estava profundamente mergulhada no pecado. Filho casando com a esposa do pai. A hora da ceia, ninguém respeitava ninguém. A ceia era tratada de qualquer maneira. Os irmãos bebiam e comiam, se fartavam, e outros, mais necessitados, não tinham nada para comer. Paulo sempre pregou para aquele povo sobre unidade. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Eu não quero que você olhe para mim, olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha para a figura desse homem, que tinha todos os motivos para estar extremamente estressado. Eles mandam essa carta para ele, confrontando a doutrina que ele havia ali ensinado durante aqueles meses. Queridos, Paulo tinha tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco, amém? A luz de Cristo brilhou na vida dele. Eu acho que ninguém tinha tanto poder de Deus naquela época como ele. Mas as pessoas começaram a confrontar. Será que ele é um apóstolo de Cristo mesmo? Isso, com esse confronto direto, vem a Paulo. Pensa que homem que ficou chateado. Você conhece a história de Paulo? A vida dele não foi fácil. Nunca foi fácil, principalmente depois que ele se decide, né? Que Jesus aparece a ele e ele começa a caminhar com o Senhor. E diante disso tudo ele manda essa carta. Eu estou muito preocupado e triste e derramando lágrimas. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele confronta eles duramente. Quando você lê 1 Coríntios, Paulo fala de muitas coisas, mas ele confronta aqueles irmãos contra o pecado deles duramente e chega a dizer: tem um irmão aí que eu quero que vocês expulsem ele da igreja, para ver se o diabo cuida dele, para ver se pelo menos a alma dele salva. Esse pecador que está no meio de vocês estão aceitando, manda ele embora daí. Você entendeu um pouco do discurso que veio naquela carta, pesado. Ele pegou pesado naquela carta. E quando ele escreve essa segunda carta, ele já estava sabendo, ele já tinha o feedback do que o povo tinha entendido daquela carta. Aqui ele já tinha entendido. Ele tinha marcado uma época de ir lá tratar com aquele povo, antes de escrever essa carta. Mas ele não se encontrou com Tito, que veio trazer as notícias para ele. E ele manda uma mensagem para a igreja. Ele diz: isso é extraordinário. Ele fala assim: eu estava pensando em ir conversar com vocês, porque vocês são o motivo da minha alegria. Mas como eu sou o motivo da tristeza de vocês, eu acho melhor eu não ir aí. Eu achei melhor não estar aí com vocês, porque eu não quero levar tristeza para o meio de vocês. O homem estava triste, querido. O homem estava triste, porque ele amava muito. Ele diz ali: do grande amor que eu tenho por vocês. Segue aí, Reinaldinho. Pode ir mais um, Reinaldinho. Amém. Paulo tinha uma mensagem para aquela igreja, queridos. Aquela igreja que salvação, justificação, redenção para eles já não faziam mais parte. Eles brigavam nos tribunais entre os irmãos. Pensa bem, Paulo sempre falou em unidade. O que nós somos aqui? Uma unidade, amém? Não sei se Josiel falou aqui, esses dias ele mandou uma historinha para mim do porco-espinho. Quem já viu? Diz que um monte de porco-espinho estavam nos polos, numa região super gelada, congelante, e eles ficavam juntos, mas se espetavam demais. Aí decidiram se afastar um dos outros e começaram a morrer congelados. Depois então eles perceberam que era melhor ficar junto, e um espetando o outro de vez em quando e sobreviver, do que ficar sozinho e morrer. Paulo sabia muito bem disso. A igreja queria cada um puxar para um lado. Nós somos uma igreja em célula. Nós somos uma igreja em discipulado. Esse é o caminho que o Senhor apontou para nós. É a nossa forma de trabalhar. Nós não podemos cada um puxar para um lado. Isso é maravilhoso. Nós precisamos nos suportar, queridos. Muitos pastores têm morrido por aí, porque não tem ninguém para confidenciar, né, as suas dores. E Paulo tinha uma mensagem para eles.
Por mais que vocês estão tristes comigo, machucando meu coração, estou triste, muito triste, chocado, esperava muito mais de vocês. Mas ele disse, o kakumen, uma palavra grega, você pode repetir comigo? O kakumen. Você não dizer que você nunca falou grego. O kakumen. É a mensagem que Paulo fala para eles. O kakumen. E é o tema da palavra nessa noite. Nós não desanimamos. Nós nos recusamos a ficar abatidos. Tudo isso significa o kakumen. Nada pode nos desanimar. Paulo está falando assim, podem me bater, podem falar o que vocês quiserem, mas nada vai me desanimar. Nada pode te desanimar, querido. Talvez você está aqui hoje desanimado. Hoje é o último dia que eu vou vir aqui, não aguento isso aqui. E eu quero que você aprenda nessa manhã com essa palavra de Deus, que você não pode desanimar. Nada pode nos desanimar. Se quiser seguir aí, Reinaldinho, o texto está ali. O kakumen quer dizer, nunca ficamos desanimados. Paulo diz ali, Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. O ministério dele. Por isso nunca ficamos desanimados, no versículo 16. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Paulo está dizendo para eles assim, vocês estão me machucando, eu estou triste mesmo, mas eu estou muito mais forte do que antes. Assim é na nossa caminhada, queridos. Nós vamos ver para frente. Nós como líderes, muitas vezes nós somos muito machucados. As pessoas judiam do líder muitas vezes. Fala mal dele, julga ele, comenta sobre ele. E ele fica sabendo, se cala. Mas ele não desanima. O líder não pode desanimar. Nós pastores e líderes, nós não podemos desanimar. Porque o nosso corpo vai se gastando. Você passa horas, madrugada orando pelos irmãos, clamando a Deus uma madrugada inteira. No outro dia não resolve nada. Você vê que os irmãos estão do mesmo jeito, mas você insiste. Mas o nosso espírito vai sendo renovado dia a dia, com a intimidade que nós vamos tendo com Deus. Pode seguir, Reinaldinho. Paulo identificou dois problemas que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Pode parar aí. O primeiro é o véu. Paulo tinha dois problemas que ele identifica nessa igreja. Era o problema espiritual e o problema físico, querido. O problema espiritual, Paulo escreve assim em 2 Coríntios 3,12. Porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Não nos fazemos como Moisés, que cobria o rosto com o véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem o livro da antiga aliança, a mente deles está encoberta com o mesmo véu. Paulo está falando assim, eu sei que vocês que estão me atacando, tem um véu nos olhos de vocês. Vocês não viram, não conhecem Jesus. Vocês não conseguem ver Jesus. No tempo em que Moisés subiu o monte, voltava com o rosto literalmente brilhando. Ele punha o véu, porque o brilho ia esvanecendo, para que o povo não olhasse. Mas Paulo falou que hoje não, que hoje esse brilho, ele só vai aumentar. E ele fala que a mente desse povo estava coberta como este véu. Ele usa essa ilustração. Pode seguir mais um, Reinaldinho, tem mais um aí. Eles não é aquele mesmo, volta lá. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Queridos, não sei se você já viveu essa experiência, os Reds, os irmãos. Mostra quem é Jesus, ele não consegue ver, ele está cego. E Paulo está dizendo que quem está cegando essas pessoas é o diabo. O Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Tem muita gente que sai da presença de Deus, queridos, e vai para o mundo. É uma escolha, nós respeitamos. É uma escolha que cada um faz. Mas o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ele tem tramas ciladas, armadilhas para nos enganar, para desviar os nossos olhares de Deus, de Jesus. E é isso que essa igreja estava vivendo, e Paulo manda essa mensagem para eles. Já está enganando o povo. Tem dia que você pega a palavra de Deus, você esmiuça ela tanto,
tão detalhadamente que o menininho entende. Mas por que tantos adultos não entendem? Por quê? Por que será? Nós estamos pregando uma mensagem diferente? Não, esse livro aqui foi escrito, uma parte há em torno de 2.000, 3.000 anos, e o resto há 2.000 anos atrás praticamente, e vem sendo ensinado, passado de geração em geração, mudando a história, mudando vidas em todo o tempo, muda até hoje, mas as pessoas não acreditam. As pessoas acreditam em fábulas, e é isso que Paulo começa a falar, mandando essa mensagem para eles. Ele estava explicando para eles, pode seguir, Reinaldinho. Havia uma cegueira, havia um véu que impedia eles de ver. Mas também, queridos, eu quero que você olhe para o apóstolo Paulo, amém? O apóstolo Paulo tinha outro motivo para desistir. O primeiro é que aquele povo não estava entendendo nada que ele estava pregando. É questão de desanimar. Pensa bem, toda semana você prega na célula, você ensina, prega no culto, discipula, e a pessoa não entende nada. Tem um trem errado? Tem ou não tem? Jesus pregou a parábola da semeadura. Ele falou que alguma semente, ela caía no meio das pedras, mas ela não cria raízes. Porque quando vem as dificuldades, as pressões do mundo sobre a sua crença, não cria raiz, ela seca. A outra nasce entre os espinhos. A terra está até boa, está na sombra, mas ela começa a crescer e os espinhos sufocam ela. Ela não absorve a palavra de Deus. Eu fico olhando para o apóstolo Paulo. Se ele fosse plantado no meio dos espinhos, ele ia sair arrebentando aqueles espinhos para cima assim, ia vazar lá em cima, daí a pouco não tinha espinho mais. Muitas vezes, queridos, nós pregamos, falamos, ensinamos, mas a semente cai nesse tipo de solo. Paulo vai falar sobre o físico dele. Ele vai falar assim, porém, ele estava achando que Paulo era um super-homem. Ele não era. Ele estava deixando claro para eles, sou fraco. Porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Ele fala assim, meu discípulo, meu discipulador, meus irmãos, nós não somos super-homens. Pastor não é super-homem, líder não é super-homem, você não é super-mulher, super-homem, mulher maravilha, sei lá. Não é. Você é um pote de barro. Pote de barro, você acha que é resistente? Não aguenta nada. Caiu, quebrou. Pote de barro é frágil. Paulo está falando assim, eu sou um pote de barro, mas eu tenho um tesouro dentro de mim. O tesouro, querido, é a palavra de Deus, que Paulo tinha dentro dele. Paulo tinha a palavra de Deus. Ele só pregava a palavra. Ele não abria mão da palavra. Ele falava, eu sou fraco mesmo. E nós somos fracos. Pastores e líderes, você é fraco. Você não precisa de achar que você tem que ser o super para cuidar de alguém, para liderar alguma coisa. Porque você é fraco. Você é pote de barro, mas tem um tesouro precioso dentro de você. 2 Coríntios 12, 7 vai dizer, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, foi-me posto um espinho na carne. Paulo está falando assim, eu fiz muita coisa, já vi Jesus, vi Deus fazer muita coisa através da minha vida, mas para que eu não ficasse orgulhoso demais, Deus colocou um espinho na minha carne. Acredita-se que era uma enfermidade, não se sabe ao certo. Eu também creio que sim. Paulo curava muitos. Paulo um dia pregou a tarde inteira até meia-noite, uma pregação longa, muitos iam dando pé, mas a pregação, o povo estava lá, e Eutico cai da janela, morre. Ele desce lá, dá um abraço nele, ressuscita aquele jovem, sobe de novo e continua pregando a noite inteira. O poder de Deus acompanhava ele, queridos. Você não precisa ser um mega conhecedor da palavra de Deus, participar dos maiores institutos teológicos do mundo. Você precisa ter Jesus. Você precisa ser um pote de barro com um tesouro espiritual dentro, só isso. É só ter o tesouro espiritual. É o Espírito Santo de Deus que vai falar. E ele fala assim, que esse espinho, ele veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Muitas vezes talvez você não se torne tal como você pensa que ser, porque Deus não vai deixar, porque você fica orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele tirasse esse sofrimento. Ele orou três vezes.
para Deus tirar isso dele. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa. Ele respondeu para mim e para você, querido: a minha graça te basta. Você não precisa de ser o tal, você só precisa da minha graça, que ela te basta. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ele diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está sentindo um calor danado aí, tal, não está? Está quente, tal, não está? Você está fraco, tal, não está? Mas eu tenho certeza, se manifestar um demônio do seu lado, você impor as mãos nele com autoridade, ele bate em retirada. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza e na minha fraqueza. Nós somos potes de barro, fracos. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Paulo está assim para eles. E eu estou aqui feliz de falar para vocês que eu sou fraco. Seu discípulo tem que saber que você é fraco, você é fraca. Você é um pote de barro. Não fraco espiritualmente, mas você é frágil. Você chora, você cansa, você se machuca. Você precisa descansar, para que assim a proteção do poder de Cristo seja comigo. Ele fala assim: eu sou muito feliz. De todos vocês precisam saber. Vocês estão falando aí que eu sou fraco, sou mesmo. Eu me orgulho muito disso. Ele vai dizer, querido. Pode seguir, Reinaldinho. Pode parar ali, aí. Antes desse texto, a Bíblia diz que Jesus, um dia, lá na Galileia, eu estava conversando com o Toninho, Jesus passou a maior parte do seu tempo pregando ali na Galileia, à beira do mar da Galileia, um grande lago, porque ali estava o povo como nós, homens e mulheres simples, fracos, doentes espiritualmente. Jesus pregava para aquele povo e um dia, no final da tarde, Jesus chama os discípulos para preparar o barco, que eles iam passar para o outro lado. E uma grande tempestade aquele dia vem sobre eles. Uma tempestade terrível chega diante. Obrigado, querido. Pensa bem, você está bem navegando, tranquilo, sossegado. Vem uma tempestade num barco aparentemente pequeno. E esse barco começa a balançar. E os discípulos ficam morrendo de medo daquele barco virar. E Jesus estava lá no barco, dormindo. Marcos é até um pouco cômico. Ele diz que Jesus tinha até um travesseiro. Jesus estava sossegado. E eles estavam apavorados, queridos. Jesus se levanta, eles chamam Jesus, ele acalma o vento e acalma as águas. O vento e as águas obedecem a Jesus. A natureza obedece a Jesus. Mas tem muita gente que não obedece. Tem muita gente que não quer Jesus. Tem muita gente que não reconhece o poderio de Jesus, o poder de Cristo. E eles vão, continua a viagem agora, tudo calmo, alguns barquinhos seguiam eles. Tinha muita gente que queria ver Jesus fazer essas coisas, viram. Ele vai para a região de Gadara, uma região onde o pecado, querido, já estava logo à porta. Quando Jesus desembarca, já vem um endemoniado de lá, peladão, todo peladão, doidão, que pegava pedra e se arrebentava a pele toda com ela, que morava no cemitério. Um homem que a cidade já não aguentava mais ele, prendia ele no cemitério, prendia com grilhões, com algemas, com correntes, e ele arrebentava aquilo tudo. Havia demônios tão poderosos. Aquele homem estava possesso de milhares de demônios. Jesus pergunta quem era aquele demônio. Eles falam que era uma legião, que vai de 2 a 6 mil. Era uma legião romana de soldados, representava de 2 a 6 mil. E quando eles falam uma legião, logo eles entenderam que ali havia milhares de demônios num homem só. Como é que pode isso? Jesus está mostrando o extremo para nós, para mim e para você. Que o diabo não veio para brincar, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus expulsa aqueles demônios. Eles entram numa manada de porcos, 2.000 porcos, caem pelo despenhadeiro abaixo, precipitam ali, morrem afogados. E Jesus começa a mostrar para aquele povo a autoridade que ele tinha. E o que é que o demônio faz com a pessoa que está possessa? O que é que ele faz? Ele mata. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus cura aquele homem, querido. Pensa agora. Aquele homem era o escândalo daquela cidade. A cidade inteira olhava para ele, está endemoniado. O diabo está tomando conta dele.
O diabo é o senhor da vida dele, olha lá. Todo mundo apontava para ele. Mas Jesus cura aquele homem, queridos. E a Bíblia diz que o povo da cidade vem todo mundo para ver o que aconteceu. E eles ficam chocados, porque os porcos morreram. E a Bíblia diz que aquele homem estava sentado lá de Jesus agora, em sã consciência, bem vestido. Os discípulos devem ter arrumado roupa para ele. E ele pede para Jesus: me deixa ir com o Senhor, deixa eu ir com vocês. Jesus fala assim: não, vai pregar, vai para a sua casa, fala para os seus, lá em Gadara. Ele prega em toda aquela região. O primeiro missionário naquela região, tremendamente aqui em Viçosa, porque nós estamos, durante a nossa vida, grande parte dela, debaixo das garras do diabo. Estamos sim, muitas vezes não estamos possessos. Hoje eu falei de manhã, quem já viu falar sobre boi de piranha? Alguém já viu esse ditado? Esse fulano é boi de piranha. Eu fiquei imaginando no meu coração, aquela cidade toda, queridos, aquele povo daquela região de Gadara, o pecado estava aflorado no meio deles. O diabo estava dominando aquela região. Até porcos eles criavam naquela época. Mas aquela cidade olhava para aqueles dois homens, né? Para aquele povo, o diabo estava só na vida deles. Eles achavam que o diabo não estava interferindo na vida deles sem Jesus. Muitas vezes você olha para uma situação extrema, um cara extremamente endemoniado, você vê a manifestação e você fala: o diabo está agindo na vida dele. E continua a sua vida do mesmo jeito lá fora, enganando, roubando, mentindo. Está nas garras do diabo do mesmo jeito. E ele está te usando ainda muito pior do que esse. Então eu fiquei imaginando, aqueles homens eram como bode expiatório para aquela cidade. Ele se sentiu confortável quando via aqueles homens ali possessos. Mas Jesus cura. E sabe o que a cidade fala para ele? Vai embora, Jesus, nós não te queremos aqui. Quantas pessoas falam isso para Jesus hoje? Nós não te queremos aqui. Sai daqui. A sua graça não basta, não. Nós precisamos de mais. E Jesus vai embora. Mas Jesus, antes de embarcar naquele barco, naquele dia, tinha dado uma palavrinha sobre a semente. Ele falou que a semente cai no solo, e a terra faz esse semente germinar. E o agricultor nem entende como. Ele não sabe que mistério é aquele. Mas a semente começa a germinar e crescer e frutificar. Jesus lançou essa semente ali na vida daquele homem, e ele foi uma semente ali. E você é uma semente aqui em Viçosa, amém? Você é uma semente em Viçosa, na sua célula, por onde você passa. Nós somos essa semente, queridos. Porque essa cidade é grande. Tem muita gente suicidando aí, se separando, famílias inteiras sendo destruídas. Ninguém entende por quê. Eu entendo. O mundo jaz do maligno, e ele cria situações. Ele arruma um certo conforto para que as pessoas caiam nessas ciladas. E Paulo continua dizendo que ele era fraco. Olha, queridos, muitas vezes você como líder, você pode ser, as pessoas podem te magoar, te ferir, mas nós não cacume, nós não desanimamos. Por quê? Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Paulo fala para eles assim: esse povo que está pregando para vocês aí, eu não tenho menos valor do que eles. Talvez eu seja principiante no falar. Paulo até falando assim, talvez eles preguem bem mesmo, talvez eles são muito melhores oradores do que eu, mas no conhecimento não sou. Sempre, em todas as situações, temos dado provas a vocês. Paulo muito abatido ali, triste. Ele fala assim: esses caras aí pregam bonito, talvez traz dinheiro para a sua igreja. Quando eu estive aí, eu nunca precisei do dinheiro de vocês, nunca peguei um centavo de vocês. Eu até queria levantar uma oferta aí para a Judéia, mas eu não falei nada disso, porque ele via que eles tinham essa dificuldade. E chegam os super apóstolos agora lá e bota a mensagem de Jesus em xeque. Nós saímos da igreja, queridos, muitas pessoas querem te dizer que isso aqui é bobagem. Esquece disso, isso é bobagem. Vamos ver livros de Paulo Coelho, muito mais interessante.
Vai morrer daqui a uns dias, esses livros vão se perder já já. Esse aqui não perde não, queridos. Esse aqui, Jesus é o verbo que se fez carne. É a própria palavra, é Ele. Se isso aqui perder, Ele está no meu coração. Nós temos esse vaso de barro, mas com algo precioso dentro, que é a palavra. Então ela não se perde. Só que Paulo vai falar para eles assim mais. Então eu vou só explicar para vocês o que é que eu tenho passado por Jesus, porque creio em Jesus, porque amo vocês, porque amo aos pecadores que o Senhor tem me enviado para se converterem. Ele vai falar assim: eu vou falar um pouquinho do que eu passei. Muitas vezes, querido, você não sabe o que é que o líder passa, você não sabe o que é que um pastor passa. Eu estou há 4 anos só, mas tem pastores aí de 50 anos, homens que foram apedrejados, e as pessoas julgam. Paulo fala assim: passei perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 5 vezes, 39 chicotadas. A lei era que se desse 40 chicotadas e pronto. Eles davam 39 para poder repetir. Então 5 vezes eles queriam matá-lo. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e 1 vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Perigos de inundações e de ladrões, perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também perigos causados por falsos irmãos. Muitas vezes, querido, o irmão fala coisas que botam a vida de um líder em risco, bota a vida de um pastor em risco. Tenho tido trabalhos e canseiras, tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida, roupas, além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas que ele fundou. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Ele está dizendo, queridos, e assim é conosco. Quando a gente vê um irmão precioso da igreja caminhando com a gente, daí um cadinho ele está fraco, nós ficamos fracos. Você se sente: será que eu sou impotente para ajudá-lo? E quando alguém cai em pecado, ele falou que fica aflito, porque o salário do pecado é a morte. Quando o irmão cai em pecado, nós como líderes ficamos aflitos, coração aflito. Como é que nós vamos resolver? Por que os líderes precisam de orar tanto? Porque não pode fazer nada, ele só pode orar. Tem situações que ele não dá conta, o que resta é orar. Porco espinho começa a machucar o outro, você tenta ajudar, mas não consegue, aí você tem que orar. É isso que Paulo estava falando. Pode passar, Reinaldo. Muitas vezes, quando nós achamos uma situação assim também, aí nós falamos assim: está insuportável, vamos arrumar um jeitinho aqui na palavra, vamos justificar o pecado do irmão. Talvez lá na célula alguém fala de alguma coisa e você concorda: não, é assim mesmo, realmente a palavra também não é bem assim não. Nós costumamos dar jeitinhos, nós costumamos dar uma ajustadinha na palavra de Deus, para que possamos tentar acertar aquela situação, para justificar talvez um erro, um pecado. Só que o apóstolo Paulo condena isso também. O apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo: nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso, não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Ele está falando assim: eu falei duro para vocês mesmo naquela carta lá, e se precisar eu falo de novo, porque nós não falsificamos a mensagem de Deus. Tem muita gente aí por aí que falsifica a mensagem de Deus, porque quer encher a sua igreja, porque precisa de muito dinheiro para a sua igreja, sei lá. Nós vemos isso por aí. Não julgamos as pessoas, mas é muito estranho. Reinaldinho tirou, mas tá bom. Se fosse filho dos outros eu ia brigar, mas meu filho não pode brigar não. Pode seguir lá, Reinaldinho.
filho da gente corrige em casa, não é? Pode voltar lá, no outro mesmo, não era para mudar não. Tem dois grandes problemas que nós não podemos lidar sozinhos. Nós não podemos levantar o véu. Muitas vezes você prega, ensina. E o irmão não consegue ver. Você acha que você pode ir lá e enfiar na cabeça dele o evangelho? Não pode. Então você fica tranquilo. Porque muitas vezes você prega, ensina e ele vai embora. Fique em paz. Fica tranquilo. Ora por ele, ama ele, mas fica tranquilo. O problema não é com você. Nós não podemos curar a cegueira de um descrente. Quem curou a cegueira de Paulo? Jesus. Amém? Jesus aparece no caminho de Damasco, as escamas caem dos olhos dele. E nós não podemos superar a fragilidade da nossa própria mente e do nosso próprio corpo. Você não pode. Você é vaso de barro, fraca. Você não pode mudar essa sua estrutura aí. Você pode trabalhar um pouquinho nela, mas você não pode mudar. Pode seguir, Reinaldinho. Mas o véu pode ser retirado, queridos. Tem uma pessoa que pode retirar esse véu. Quem é? Você pode me dizer? Quem pode tirar esse véu? O véu pode ser tirado quando alguém se converte ao Senhor. Quando alguém reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse véu é tirado. Eu me lembro quando eu me converti. O dia que eu aceitei Jesus, que eu levantei a mão aqui na igreja e as pessoas oravam por mim. Os jovens, os mais velhos. E eu fiquei 10 anos frequentando a igreja aqui. E ia embora, sem nenhum compromisso com nada. Mas um dia eu levantei minha mão e vim aqui na frente. Aceitei Jesus, a igreja bateu palmas. Eu falei, ó, batendo palmas para mim. Batendo palmas para Jesus, né? E naquele dia, dali em diante, queridos, foi como se tirasse o véu dos meus olhos. Eu comecei a enxergar outras coisas que eu não valorizava. Eu comecei a ver aquilo que eu achava impossível, começou a... Portanto, nas nossas vidas, o véu só o Senhor pode tirar. Portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória de Deus que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. À medida que você vai se desgastando no reino de Deus, essa glória vai brilhando. Jesus não quer que você morra. O apóstolo Paulo contou aquela história de tudo que ele viveu, para mostrar que Jesus tinha um plano na vida dele, que Deus tinha um grande plano na vida dele, que livrou ele de todas aquelas situações, como já te livrou até aqui, como já me livrou até aqui, amém? Se você está aqui até hoje, vivo, é porque Deus ainda tem um plano na sua vida, senão você já tinha viajado há muito tempo. Quantos livramentos já experimentamos? Eu viajei 30 anos nessas estradas por aí. Quantos livramentos de morte Deus já me deu, que eu não entendia direito. Eu achava que era a minha categoria no volante, e Deus me livrando da morte. Então um dia que eu vim orar aqui, eu vim de Belo Horizonte chutado. Tinha um encontro com Deus, nós íamos orar 10 da noite, e eu vim voando nessas estradas. Quando eu cheguei aqui, tinha um irmão de joelho orando. Na hora que eu cheguei, ele ficou super feliz, foi lá, me abraçou. Ele nem sabia que eu estava chegando de viagem. Ele falou, eu vim mais cedo para a igreja, porque Deus me incomodou para que eu orasse por você, que um acidente ia acontecer com você. Não sei o que é. Eu sabia, eu vim de Belo Horizonte voando, chutado. Estava aqui orando por mim, querido. Deus estava me guardando nessas estradas por aí. E por isso vale a pena nos desgastar, porque a glória de Deus vai brilhando cada vez mais. Você não precisa de ser um super líder. Você precisa que a glória de Deus brilhe em você. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, o mesmo Deus que lá no início de tudo, quando tudo ainda era um caos, disse, haja luz. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. É o mesmo, querido. Deus não mudou nada. É o mesmo. Poderoso, grande, incomparável, onisciente, onipotente, onipresente, príncipe da paz. É o mesmo.
E isso para nos trazer a luz do Evangelho da glória. Para que essa luz do Evangelho esteja no pote de barro que é você, que brilha no rosto de Jesus. Essa glória que brilha no rosto de Jesus em nós. É para isso. Então o líder, ele não tem que se achar o cara, sou o mais especial líder dessa igreja, sou o que mais multiplica a célula. Se na sua trajetória você ganhar uma alma para Jesus, essa alma já tem mais valor do que o mundo inteiro. Então você não precisa de se esforçar muito mais do que isso. Eu fico pensando o seguinte, queridos: sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Eu não sei como é que você chegou aqui, vocês que estão em cima, aqui embaixo. Eu não sei como é que é essa fé que você tem no seu coração. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia nos diz. E a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é um firme fundamento? É um lugar que nada te tira. Por que você vai fazer um prédio? Você não faz um fundamento, uma fundação bem feita para sustentar? Então a nossa fé, ela tem que estar firmada das coisas que se esperam. E é a convicção de fatos que não se vê. Nós não podemos ver. Quando a Josi passou aqueles dias difíceis, o César ligava para mim, lá de Belo Horizonte, chorando, triste, mas nunca desanimado. Ele falava: eu confio. O médico falou que a chance dela morrer na mesa de cirurgia é muito grande. A probabilidade de vida dela é muito baixa, dela sair viva do bloco. E ela se despediu de mim no quarto agora há pouco. Eu não sei se ele lembra disso. E ele desceu para chorar dentro do carro. Aí bate um cara na vida do carro deles. Sabe aqueles meninos que lavam carro na rua lá, um flanelinha daquele? Bateu no vidro do carro dele, mandou ele baixar o vidro. Falou com ele assim: não desespera não, não se preocupa não, que Deus está no controle, não desanime. E ele falou que abraçou aquele rapaz, conversou com ele, falou: eu entendo que essa mensagem é de Deus. E esses dias eles fizeram o exame, ela está 100% curada, sem nenhuma sequela. E ontem eles mudaram para Piranga, para um grande projeto que Deus tem através da vida deles lá. A igreja lá hoje já tem em torno de 150 almas preciosas, muito preciosas. Aquele médico, um dos melhores médicos de Belo Horizonte que operou ela, ele chegou até a dizer que se fosse um médico inexperiente, ela ia ficar na mesa de cirurgia. E é verdade. Deus tinha um propósito tão grande na vida da Josi, mas o César e aquela família, que ele pegou o melhor médico de Belo Horizonte para atender ela, para fazer a cirurgia dela. Que no final pediu até para ela orar por ele: ore por mim, reza lá por mim, ora lá por mim, que nós precisamos. Você entende o agir de Deus, queridos? Vale a pena. Eles se desgastam pelo ministério, vale a pena. E a luz do Evangelho da glória de Deus brilha através da vida deles. Brilha ou não brilha? Brilha, queridos, brilha. Por onde eles andam, a glória de Deus brilha. Deus pode transformar o sofrimento em glória. Sofrer pelo Senhor, Ele transforma o nosso sofrimento em glória. Sofrer no pecado, o diabo te leva para o inferno. Tem muita gente sofrendo por aí, tanta dívida, tanto não sei o quê, e arruma tanto esquema para ganhar dinheiro, e rouba daqui e dali, e arruma tantas estratégias, pecando. Não tem glória nisso. Ele não transforma pecado em glória. No pecado não existe glória. E em 1 Coríntios 15, finalizando, o apóstolo Paulo diz: é isso que movia o coração dele, que move o meu e o seu coração. Ele diz que a esperança dele era que um dia todos aqueles irmãos lá da igreja de Corinto, todos nós aqui, queridos, todos os irmãos em Cristo que já viveram, de lá para cá, que vivem hoje, que viverão, a esperança dele é que um dia todos nós ressuscitaremos e nos encontraremos na glória, queridos. É isso que ele fala. É isso que é a esperança no coração dele, é o que move o nosso coração. Já pensou nós chegarmos todos, cada um em seu tempo, lá no céu?
ressuscitarmos juntos, com o corpo glorificado, nos encontrarmos na glória, usufruirmos de tudo aquilo que nos gastamos aqui na terra, para ensinar, para pregar, para viver. E você vê aquele rebanho precioso, que você ajudou a cuidar, como aquele gadareno. Vá para sua casa, prega para os seus, fala para eles, não fala o que eu te dei. Eu acho que Jesus deve ter falado para ele: fala o que eu fiz na sua vida. Você não precisa contar para ninguém o que Jesus te deu, você precisa contar o que Ele tem feito na sua vida, amém? E essa é a esperança que tem em nosso coração, que nós juntos, como igreja, muitas vezes como os porcos espinhos, muitas vezes espeta o outro um cadinho aqui, espeta um cadinho ali, mas juntos, queridos, em unidade, nós nos tornamos fortes, nós sobrevivemos. É isso que Paulo vai dizer. Roda aí, Reinaldinho. Eu peguei okakumen, então. É uma palavra que, se você conseguir guardar, é uma palavra grega. Você nunca falou grego? Okakumen. E é assim mesmo que pronuncia, que eu liguei para o pastor Queco, perguntei ele, como é que pronuncia essa palavra aí? Aí ele gravou para mim. Ele falou, é mais ou menos como se lê. É okakumen. Você lê rapidinho, você come aquelas primeiras frases ali, aquelas primeiras palavras ali. Por isso nunca ficamos desanimados, porque nós prestamos atenção nas coisas que... Nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Paulo está falando para eles assim: sai dessa, vem para Jesus, aceite Jesus, porque isso é para sempre. E ele vai dizer: não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela, pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Paulo falou assim: eu não me arrependo em nada de ter sido duro com vocês lá, porque agora ele já sabia, Tito já tinha trago a informação para ele, que aquele povo se arrependeu, que a grande maioria daquele povo se consertou com Jesus. Essa é a mensagem que ele já tinha, que aquela carta surtiu efeito. Então, quando você vai pregar na sua célula, quando você vai discipular o seu discípulo, fale a verdade, o que a palavra diz. Não omita a palavra para agradar o irmão. Fala a verdade, e o resto é o Senhor que vai fazer, porque nós queremos ver o que é eterno e não aquilo que é passageiro. Pode mudar, Reinaldinho, só para fechar. Pode mais um. Esse homem é um pastor extraordinário, Leonardo Ravenil. Esse homem, nós fizemos até aqui no Tadel, uma sequência de pregações sobre ele, Porque Tá do Avivamento, um livro que ele escreveu. Muitos acreditam que esse livro, muitos dizem que esse livro ele escreveu quando Deus revelou esse livro a ele, assim, né? Deus deu para ele essa palavra nesse livro, nem foi algo que ele quis simplesmente do coração, tamanha grandeza do livro. E ele diz assim: eu vejo dinheiro de Deus direcionado para edifícios majestosos, piscinas e quadras de tênis, e quero vomitar, com o mundo faminto, com o campo missionário precisando de dinheiro. É mais ou menos isso que a igreja de Corinto está vivendo, e muitas igrejas, pode ir, Reinaldinho, vivem hoje ainda. Botei 4 homens preciosos, Charles Spurgeon, menos da terra, nós dos pregadores, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. Então, querido, quanto mais você se desgasta no reino de Deus, menos da terra você precisa, e Deus nos dá, Ele tem o privilégio de nos abençoar. Pode mais um, Reinaldinho. Billy Graham morreu ano passado. Algum dia você vai ler ou ouvir que Billy Graham está morto. Não acredite em nada disso. Eu estarei mais vivo do que estou agora. Eu apenas terei mudado de endereço. Eu irei à presença de Deus. Querido, um líder, um pregador tem que ter isso em mente. Se eu morrer hoje, se você morrer hoje, é uma pergunta que eu faço. Talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você está aqui há muito tempo. Não sei, se eu morrer hoje eu não sei para onde eu vou. Eu te digo, se você aceita Jesus, Ele tira o seu véu. A Bíblia diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, e nós estamos salvos. Se morrermos, vamos para o céu, como Billy Graham falou ali.
porque ele tinha certeza dessa palavra. Mais um, e o último. David Wilkerson, esse homem que escreveu A Cruz e o Punhal. Um homem precioso também, um dos pastores mais preciosos dos Estados Unidos. Um homem que marcou época, que pregava chorando, queridos. Esse homem, a última pregação dele, ele pregou chorando. Deus age na angústia. Procura na internet e assiste. Esse homem rodou o mundo inteiro. As igrejas não oram. Ele falou que as igrejas não têm intimidade com Deus. É cada um para o seu canto. Todo mundo desanimado. Os pregadores não sabem mais o que pregar. Se pregam isso, ofende a um grupo. Se pregam aquilo, ofende a outro. Companheiro, esqueça o que o povo diz e pregue a santa palavra de Deus. É isso que ele falou. As pregações dele se resumem a isso. Ele sempre pregou a palavra de Deus. Amém?